Como escolher um osciloscópio? Como escolher o melhor osciloscópio para o meu dia a dia? Professor Rodolfo, qual osciloscópio comprar? Professor, qual é o passo a passo para escolher um osciloscópio para que eu possa turbinar as minhas manutenções de placa eletrônica, desenvolvimento eletrônico, ou se você ama eletrônica, estudar de forma maravilhosa para que você possa medir os diversos sinais de placa eletrônica e aprender muito mais sobre como as placas funcionam, os circuitos eletrônicos funcionam de forma show de bola. Professor, quais são as regras para então eu escolher o melhor osciloscópio para o meu dia a dia? Qual é o osciloscópio mais em conta? Qual é o osciloscópio mais barato? Professor, qual é o osciloscópio que tem mais recursos? Professor, clareia isso para mim para que eu possa então turbinar minha bancada de eletrônica com o meu primeiro osciloscópio da Rigol Technologies? É claro que sim. Você já teve essa dúvida? Qual é o melhor osciloscópio para o seu dia a dia? Qual osciloscópio escolher? Deixa a hashtag eu tenho essa dúvida aqui no campo de comentários e deixe sua pergunta aqui no campo de comentários sobre escolha de osciloscópio, qual osciloscópio escolher, qual osciloscópio comprar, que eu, professor Rodolfo e também a Rigol Technologies vamos responder todas elas, mas eu tenho certeza que com esse vídeo pode ter certeza que vai clarear sua mente e você vai então poder escolher muito mais facilmente o melhor osciloscópio possível para que você possa ser um faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Combinado? Crava o dedo no like, se inscreve no canal e vamos pra cima! E é claro, galera, que pintou a melhor oportunidade do ano para você então turbinar a sua bancada eletrônica com os osciloscópios da Rigol, com o melhor precinho na Black November da Rigol Technologies em todos os seus distribuidores oficiais. Então todos os distribuidores da Rigol estão aqui na descrição do vídeo, você vai lá, clica e vai em todos eles, pesquisa o melhor preço possível, clica no botão de WhatsApp, fala com televendas, negocia a melhor condição, porque eu tenho certeza que eles não vão perder a oportunidade de te dar. A oportunidade de ter um Rigol aí na sua bancada pode ter. Total certeza. E fala que você viu o vídeo no Eletrônica Fácil que eles vão melhorar ainda mais as condições para você, pode ter certeza total. Fechou? Agora vamos pra cima! Minha amada família Eletrônica Fácil, uma das perguntas que eu mais recebo todo dia na plataforma dos cursos do Eletrônica Fácil, no canal do YouTube, via WhatsApp, via de qualquer jeito que seja possível, até por sinal de fumaça vem essa pergunta, é a seguinte: Professor Rodolfo, qual é o osciloscópio que eu tenho que comprar para ter na minha bancada de eletrônica para que eu possa ser faixa preta? Qual é o osciloscópio Rigol faixa preta que eu quero ter o melhor Rigol do mundo para turbinar as minhas manutenções de placa, fazer muito mais rápido, desenvolver os meus circuitos muito mais rápido, entender como os circuitos funcionam muito mais facilmente para que então eu possa reparar e fazer o diagnóstico de defeitos e falhas das minhas placas eletrônicas? Fala para mim qual é o modelo. Você também deve ter essa pergunta aí, né? Então, durante esta aula, durante esse bate-papo bem informal e bem tranquilo, eu vou mostrar para vocês aqui, abrir um pouco a mente de vocês sobre essa escolha que é tão impactante na vida de vocês, podem ter total certeza, tá bom? E essa escolha, pessoal, ela tem que se basear muito no custo versus benefício. E é por isso que você deve escolher muito bem o seu osciloscópio. Por quê? Porque quantos anos ele vai durar na sua bancada? Ele pode durar 5, 10 anos ou mais. Então o primeiro osciloscópio que eu tive durou mais de 5 anos. Por quê? Não porque ele quebrou, porque ele danificou, não, porque eu troquei por um melhor da Rigol Technologies, tá bom? Então, o passo número 1 que você tem que saber para você escolher o teu osciloscópio é a largura de banda dele, é a frequência em megahertz do seu osciloscópio. Professor, qual osciloscópio que eu compro? É o de 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 125, 350, 1 GHz? E agora, qual é o osciloscópio que eu escolho em relação à frequência de trabalho desse equipamento? Isso aí você tem que saber porque quanto maior a frequência, tipicamente mais caro é o instrumento de medição. Quanto menor a frequência, mais barato. Beleza? Bom, para a gente analisar isso aí, é muito importante que a gente faça alguns cálculos. Você sabe qual que é o sinal que você vai medir na sua placa eletrônica de qualquer tipo de componente ali e que tem a maior velocidade entre todos? Quantos megahertz que vai ter esse sinal? Ou quantos kilohertz que vai ter esse sinal? Você saberia dizer? Isso é muito importante, por quê? Porque é isso que determina qual é a frequência ideal do teu osciloscópio.
E se você não sabe essa resposta, provavelmente você não vai saber qual é a frequência ideal do osciloscópio que você vai comprar. Então você precisa ter essa informação. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer manutenção em fonte chaveada. Então o professor Rodolfo fez uma masterclass de fonte chaveada, como você desbravar a fonte chaveada com osciloscópio. Se você ainda não assistiu, vou deixar na tela final aqui para vocês, tá? E aí, dentre todas as medições que eu fiz, uma delas foi da onde? Do gate do MOSFET chaveador, do dreno, né, que está diretamente conectado ao CI oscilador e o transformador Schoper da fonte chaveada. Ali vai estar a maior frequência da fonte chaveada. E essas frequências, pessoal, elas, conforme você assistiu na aula, elas vão estar ali em cerca de 30 kHz, mas elas podem chegar até 200 kHz ou mais. Aí vai depender do CI oscilador e da topologia e como a fonte chaveada foi projetada. Vamos supor que isso aqui era uma harmônica de até, por exemplo, 10ª ordem, ou seja, uma frequência que seja 10 vezes maior do que a ali do chaveamento do gate do MOSFET, que vai controlar então o transformador Schoper. Então, se você trabalha 100 kHz de chaveamento, até 1 MHz estaria show de bola. Você não concorda comigo? Vamos supor que a sua fonte trabalhe com 200 kHz aí de velocidade de chaveamento do MOSFET que controla o transformador Schoper. Para você medir frequências até 10 vezes maiores, harmônicas de 10ª ordem, por exemplo, até 2 MHz estaria show de bola. Não é verdade? Se você tem 400 kHz no chaveamento, até 4 MHz está muito mais do que suficiente. Então esse é o sinal mais veloz que vai estar lá na sua fonte chaveada. Se você não sabia disso, deixa aqui a hashtag eu não sabia disso, é muito importante, tá? Bom, a partir disso, existe uma regra prática que vai simplificar a escolha da frequência do seu osciloscópio. E qual é essa regra prática? A frequência do seu osciloscópio, ela tem que ser pelo menos 5 vezes, ó, é a famosa regra das 5 vezes. A frequência do osciloscópio deve ser pelo menos 5 vezes maior do que a frequência mais rápida que você vai medir. Então, por exemplo, se você vai medir lá o sinal da sua fonte de 1 MHz, no máximo estourando os sinais harmônicos lá de 1 MHz, um exemplo, tá? 1 MHz, você vai ter que pegar então e ter um osciloscópio que meça pelo menos, que tenha uma largura de banda 5 vezes maior que 1 MHz. Então 1 vezes 5, o osciloscópio de 5 MHz estaria excelente. Vamos supor que o sinal que você está medindo ali você encontre sinais, pelo amor de Deus, de até, por exemplo, 12 MHz. Você quer medir ruídos de 12 MHz de fonte chaveada ali, por exemplo, tá? O seu osciloscópio teria que ter 5 vezes maior largura de banda que isso. Então, isso aqui vezes 5, você tem 60 MHz. Ou seja, pessoal, e essa regra das 5 vezes, pessoal, tá atrelado ao quê? Que se a frequência começa a subir muito mais do que essa aqui que eu falei para vocês, vai começar a ter no osciloscópio atenuações, pelas características de medição, tá? Isso aqui para simplificar, regra das 5 vezes. Então, o seu osciloscópio tem que ter uma largura de banda 5 vezes maior do que o sinal mais rápido que você vai medir. Beleza? Então, se você tem aqui, por exemplo, 60 MHz, 50 MHz no seu cálculo, isso quer dizer que um osciloscópio de 50, de 70 MHz está muito mais do que suficiente para você fazer a medição da maioria dos sinais que vão ter nas diversas fontes de alimentação chaveada. Então, se você vai analisar fontes chaveadas que são de micro-ondas, máquina de lavar, fontes chaveadas que estão controlando Smart TV, notebook, fonte chaveada de qualquer tipo de âmbito, provavelmente um osciloscópio de 50, 70 MHz está muito mais do que suficiente para você turbinar suas manutenções, pode ter total certeza. E o detalhe, que fonte chaveada está em praticamente todos os equipamentos que estão no nosso dia a dia. Então, se você tem um scope, famoso scope, se você tem um osciloscópio de 50, 70 MHz, está muito mais do que simplesmente incrível, show de bola e espetacular. Mas, professor Rodolfo, como você compararia o seu primeiro osciloscópio se você estivesse começando agora no mundo da eletrônica e você vai ter que escolher o osciloscópio, vai ter que fazer a compra ou à vista, né, ali para ganhar um desconto ou fazer um parcelamento? Como que você compraria o seu osciloscópio? Bom, ó, pessoal, vou ser muito sincero com vocês. Se eu tivesse que comprar um osciloscópio hoje, independente do modelo, tá, da frequência, enfim, das características, eu parcelaria
a compra do osciloscópio no maior número de vezes possível. E, detalhe, né, aqui na descrição do vídeo você vai poder baixar esse guia aqui de seleção da Rigol, tanto dos DHOs, que é o novo modelo de lançamento aí da Rigol, como dos DSOs também, tá? E você vai ter aqui também os links de todos os distribuidores da Rigol. Vai estar lá a Raiz, a RCBI, RioLink, Getrotec, a Omni, beleza? Ambas têm todos os sites aqui na descrição do vídeo e também vendem no Mercado Livre. Se eu fosse cada um de vocês, eu entraria no site dos distribuidores, escolheria o seu modelo que você quer comprar da Rigol e também clicaria lá no botão do WhatsApp ou de qualquer outra plataforma de comunicação com eles para que vocês conversem com os distribuidores e para que eles possam fazer para você a melhor condição possível. Fala que você veio do Eletrônica Fácil, que eu tenho certeza que eles vão fazer condições espetaculares para vocês. Chora com eles, porque eles sabem sim o quão é importante cada um de vocês terem um osciloscópio na bancada de vocês, tá? E eu compraria o osciloscópio, gente, parcelado o maior número de vezes possível, tá bom? Por quê? Porque vamos pensar que você vai comprar um osciloscópio, tá tá bom? Vamos supor que você vai comprar um DS1102, que é um osciloscópio da Rigol, um DS1102E-E. É um osciloscópio, por exemplo, de 100 MHz. Ele até é um pouco melhor do que aquilo que eu acabei de comentar com vocês sobre 50 e 70 MHz, né? Com o critério da largura de banda. Então o osciloscópio de 100 MHz, nossa, vai atender a maior parte das situações das suas manutenções em fonte chaveada e maior parte dos circuitos também, tá bom? Pô, 100 MHz, na regra de 5 vezes, você consegue medir até sinais de 20 MHz com uma qualidade brutal, tá bom? Então, inclusive, você consegue medir cristais osciladores de microcontroladores, sistemas digitais em placas eletrônicas de até 20 MHz, ou seja, sem qualquer tipo de deformação ou atenuação. Ou seja, tá show de bola essa frequência também, tá? E aí você encontrou esse osciloscópio lá num valor X, por exemplo, lá, R$ 2.900, R$3.000, por exemplo. Cara, parcela no maior número de vezes possível, sei lá, 10, 12 vezes o valor. Por quê? Porque conforme você vai trabalhando no seu dia a dia, vai acontecer de você, muitas das vezes, reparar uma placa que já paga o valor do osciloscópio durante o mês inteiro. E aí todo o restante que você for ganhando, você pode reinvestir no seu laboratório e também pode estar gerando lucro para a tua assistência técnica, para o teu dia a dia. E aí se você pega, por exemplo, esse valor, por exemplo, 2.900, 3.000 parcelar em 10 vezes, dá 290 por mês, por exemplo, o restante você deixa para quê? Para a caixa da sua empresa, para que você possa, se precisar comprar, por exemplo, um outro instrumento ou algum outro insumo, ou algo para, por exemplo, reparar uma nova placa que acabou de chegar na sua mão e que você precisou, você tem ali o dinheiro em caixa para você reparar a placa do seu cliente, ganhar mais dinheiro, facilitando o pagamento das próximas parcelas aí do teu osciloscópio. E com o que o osciloscópio vai entregar para vocês de forma show de bola, de análise qualitativa, quantitativa e tudo aquilo que a gente mostra para vocês sobre como desbravar o osciloscópio Rigol aqui na Eletrônica Fácil, tudo isso tende a facilitar muito as suas manutenções, você fazer mais rápido, ganhando mais dinheiro, pagando o osciloscópio de uma forma muito mais diluída e muito mais tranquila, sem qualquer tipo de pressão no primeiro momento, sem tirar muito do seu caixa, do seu bolso. Então, se fosse eu parcelaria em 10, em 12 vezes e conversaria com cada um dos distribuidores para ver qual vai fazer a melhor condição para estar comprando o seu Rigol. Não deixa de fazer isso porque sim, quem não chora não mama, o famoso ditado, tá bom? Gente, uma outra coisa importante é o seguinte, o próximo critério que você deve usar para escolher o teu osciloscópio é o número de canais. Então, quantos canais você quer ter no seu osciloscópio? São 2 ou 4 canais? Que geralmente são o número de canais aí do seu dia a dia. A maioria dos osciloscópios tem 2 ou 4 canais. Na maioria das situações, pessoal, 2 canais está muito mais do que suficiente. Tá bom? Você vai analisar 2 sinais simultâneos, por exemplo, sinal de gate e dreno, lá do MOSFET chaveador, lá da sua fonte chaveada. Ou você vai analisar, por exemplo, o sinal do dreno e o sinal de partida lá da sua fonte chaveada, do link DC, do Ripple, tá bom? Ou você vai analisar a tensão de saída e o filtro lá de saída, né? Então se a tensão tá ok, se tem ruídos, beleza? Então 2 canais vai ser útil para a maioria das situações. 4 canais é melhor ainda porque você consegue ver 4 variáveis ao mesmo tempo. E também, caso você for, por exemplo, se você quiser fazer uma decodificação de protocolo, ó, quando a gente fala de decodificação de protocolos, pessoal,
os protocolos de comunicação serial, o ART, RS-232, I2C e SPI, conforme vocês estão vendo nessa coluna aqui, ó, elas estão presentes em todos os osciloscópios da Rigol que estão nessa tabela. Então, desde o de 50 MHz, 70 MHz, 100, 200, 300 MHz, todos eles já vêm com decodificação de protocolo RS-232, I2C, SPI e o ART default de fábrica liberado para vocês, tá? Tranquilo? Quando você fala em fazer, por exemplo, uma decodificação de protocolo SPI, muitas das vezes você vai precisar de 4 canais, porque daí você vai ver o quê? O clock, dados de saída, dados de entrada e chip select. Então, 4 canais vai muito bem nesse caso. Quando você vai fazer uma análise, por exemplo, de múltiplos sinais digitais em placa eletrônica, que você quer ver um influenciando o outro, 4 canais também vai muito bem. Então, você tem que escolher se você vai para o lado do 2 ou 4 canais. 2 canais é mais barato, é mais em conta. Então, se eu tivesse que escolher hoje, eu escolheria 2 canais porque é mais em conta. Agora, se você pode colocar um de 4 canais, ainda melhor. Tá tudo tranquilo, se achar uma promoção top dos distribuidores, vai para cima também. Beleza? Então, esse é o critério número 2, é o número de canais. Nos osciloscópios da Rigol, da família DS, os que têm 4 canais terminam aqui em 4. Ó. Então, DS1074Z Plus, osciloscópio aí 70 MHz, 4 canais. O DS1054Z, que é um 50 MHz, 4 canais. Então, já atende de forma brutal as manutenções de placa e de fonte chaveada, por exemplo, tem 4 canais e ainda tem toda a decodificação de protocolo. Tá bom? Final 2, 2 canais. Final 4, 4 canais aí para a família dos DS, família Muse, tá bom? Um próximo critério muito importante na hora de você escolher o seu osciloscópio é o número de bits de resolução vertical. E aí que tem uma sacada muito bacana da Rigol agora nesse momento, que é o seguinte. A Rigol, pessoal, lançou o quê? Os DHOs, tá bom? Que são osciloscópios espetaculares. Vou até abrir aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, o DHO 800, ele já é uma família de osciloscópios. Inclusive, tem um review completo do DHO 900. Tudo aquilo que eu falar lá para o 900, a maioria também vale para o 800, tá bom? Tem pequenas diferenças, tá? Mas os DHO 800, eles têm 2 canais. E uma coisa muito impactante dos DHO 800 para os DSOs é que os DHOs, eles têm 12 bits de resolução vertical. O DSO, eles têm 8 bits de resolução vertical. O que isso significa na prática? Que o osciloscópio de 12 bits, por exemplo, os DHOs, lançamento aí da Rigol, eles têm 16 vezes mais precisão no conversor AD do osciloscópio, na leitura do sinal, do que os de 8 bits. Então, isso quer dizer que ele vai conseguir interpretar a informação que ele está lendo de forma 16 vezes mais assertiva do que os de 8 bits. Então, ele tende a reproduzir o sinal para você na tela do osciloscópio 16 vezes melhor do que os de 8 bits. Então, se porventura você clicar no link da descrição e ver uma promoção, por exemplo, do DHO 802, que é um 70 MHz, 2 canais, esse cara, se você estava querendo comprar um DS e esse cara que tiver uma promoção top, e além disso ele tem o quê? Tela touch, então tem a tela touchscreen, ele tem os 12 bits, ele tem saída HDMI para você conectar numa Smart TV, para você fazer as suas medições aqui, enxergar tudo ampliado lá na sua Smart TV também, tá bom? Tem alimentação do tipo C, beleza? Então, pelo touch, alimentação tipo C e 12 bits, muitas das vezes, já que você vai comprar um osciloscópio, ele vai durar 5, 10 anos aí na tua bancada, eu escolheria, se o preço estiver bem competitivo, né, falando com os distribuidores, negociando um DHO 802 em relação a um outro osciloscópio DSO, por exemplo, mas aí cada um de vocês escolhe aí da melhor forma possível, tá? Então, esse critério é o critério dos bits de resolução vertical. Esse cara é 16 vezes mais preciso e pode ser que ele esteja num preço muito parecido, por exemplo, com um DS1102, 1104, tá? Então, pela tela touch, pela quantidade de recursos que ele oferece aí da HDMI, USB tipo C, eu tenderia a pesquisar bastante os DHOs 800, mas lembre sempre de pesquisar pelo melhor custo-benefício.
Tá bom? Professor, mas eu ainda não sei em que área que eu vou trabalhar e também não sei a frequência máxima que eu vou medir. E agora, como que eu escolho um osciloscópio para aproveitar uma super promoção, por exemplo, de Black November, que é o que está acontecendo agora nesse momento? Olha, pessoal, se eu tivesse que recomendar para vocês, então, um osciloscópio, nesse caso, mais geral, com o melhor custo-benefício possível, eu buscaria um osciloscópio de 70 ou 100 MHz. Por quê? Porque nesse caso, esses osciloscópios, para vocês fazerem a maioria das manutenções de vocês no seu dia a dia, de forma geral, vão funcionar de forma esplêndida, maravilhosa e top demais. Então, nesse caso, quais modelos seriam da Rigol? Seria um DS 1102 Z-E, tá bom? Que é um modelo de 100 MHz, top de linha, 2 canais com as diversas decodificações de protocolo, já para você fazer diversas análises nas diversas placas eletrônicas, tá bom? Você pode pegar também um osciloscópio que está na super promoção, um lançamento da Rigol, já com um osciloscópio com touch, com HDMI, com milhares de recursos fantásticos, com 12 bits de resolução vertical, que é o DHO 802, se você quiser um 70 MHz, ou se você quiser um 100 MHz, o 812, tá bom? Beleza? Ah, professor, eu estou procurando o menor custo possível mesmo da Rigol, o melhor custo, o osciloscópio mais em conta. Então, nesse caso, pessoal, ainda existem algumas unidades vendendo do DS1052, tá bom? Que é um osciloscópio de 50 MHz, 2 canais, DS1052E. Esse é o mais em conta. Porém, esse osciloscópio não tem decodificação de protocolo. Então, gente, com esses 50 MHz, você já vai conseguir fazer múltiplas análises em placa eletrônica? É claro que sim. E vai ter o melhor custo-benefício também. Tá tudo certo. Beleza? Só não vai ter a decodificação de protocolo. Mas para quem está começando, tá show de bola. Professor, já quero procurar um osciloscópio mais top. Então, olha só. Para você escolher um osciloscópio mais top, com mais recursos, com mais conteúdo show de bola, fica até o final que tá top de linha. Deixa a hashtag RigolTop aqui no campo de comentários e vamos pra cima. E é claro, galera, já deixa a hashtag osciloscópio Rigol aqui no campo de comentários e vamos pra cima. Mais um critério para que você possa escolher o seu osciloscópio é a famosa taxa de amostragem. Olha lá que bacana. Sempre quando você olhar lá em cima do teu scope, do seu osciloscópio, e tiver escrito assim, ó, gigasample por segundo, isso aqui é a quantidade de amostras que o seu osciloscópio consegue fazer por segundo, é a quantidade de medições que ele consegue fazer por segundo. Ou seja, um osciloscópio de 1 gigasample, ele consegue fazer 1 bilhão de samples, 1 bilhão de amostras por segundo. É muita coisa, né, pessoal? E aí, via de regra, quanto maior a taxa de amostragem, melhor. Por quê? Quanto maior a taxa de amostragem, você consegue pegar um mesmo sinal, dividir ele em mais partes ainda, e com isso você consegue ter a maior fidelidade gráfica dele de forma sensacional. Então, se você tem, por exemplo, 1 gigasample, você pega um determinado sinal, você vai conseguir 1 gigasample por segundo, né? A cada segundo você consegue fazer 1 bilhão de amostras e aí com isso você consegue automaticamente traçar a forma gráfica desse sinal. Se você tiver 2 gigasamples, são 2 bilhões de amostras por segundo. Via de regra, 1 gigasample, pessoal, é uma taxa de amostragem sensacional para osciloscópios aí que vão de 50 até 200 MHz, tá bom? Mais do que isso, o gigasample vai tender a subir também para 2 gigasample, tá bom? Olha só que bacana. Aqui nos osciloscópios da Rigol, se você pegar, por exemplo, um 70 MHz, que é o DS1074, ele tem 1 gigasample por segundo, beleza? Se você pegar um DS2202, que é um de 200 MHz, ele já tem, por exemplo, aqui, ó, 2 gigasample por segundo. Então, o gigasample ele vai subindo conforme vai subindo também a frequência, a largura de banda do seu osciloscópio, tá bom? No outro caso, uma outra família de osciloscópio da Rigol, que é o MSO 5000, beleza? Que daí já é uma outra categoria, são osciloscópios mais formidáveis ainda. Eles chegam a 8 gigasample por segundo, ou seja, taxas de amostragem brutais. E mais uma vez, quanto maior a taxa de amostragem, mais caro vai ficando o osciloscópio, tá bom? Mas para os osciloscópios de entrada,
1 GB sample está sensacional para tudo que ele tem que desempenhar para suas manutenções e desenvolvimentos eletrônicos também, tá bom? Então a maioria dos DS vai ser 1 GB sample, os de 200 MHz aí 2 GB sample, tá? E aí uma coisa bem bacana que no lançamento da Rigol dos DHOs 800, por exemplo, quando você compara, né, o DHO 800 com o DS1102, você tem aí 1.25 GB sample. Ou seja, nos DHOs, que eu acabei de falar para você, o DHO 800, por exemplo, ele tem 25% a mais de taxa de amostragem do que os DS1102E-E. Então ele consegue fazer 25% a mais amostras por segundo para traçar graficamente um sinal da forma mais fidedigna possível. Tá bom? Beleza? Via de regra, anota aqui para mim no campo de comentários. Quanto maior for a taxa de amostragem, melhor para o seu desenvolvimento, para a sua leitura. Fechou? Tranquilo? Um outro ponto muito importante, pessoal, é a profundidade de memória, tá bom? Então, quando você analisa aqui, por exemplo, a nossa família DS, a família 1000Z, você vai ver o seguinte, que essa família, ela tem 24 megapontos de profundidade de memória. Professor, o que é isso? Quanto maior a profundidade de memória, mais o osciloscópio consegue mapear e memorizar a quantidade de ciclos que ele está medindo por segundo. Então, se você tem uma profundidade de memória maior, você vai conseguir na sua leitura e deslocando aquele sinal que você está medindo para a esquerda e para a direita no seu osciloscópio, você vai conseguir ver mais sinal ou menos sinal para cada ciclo de escaneamento completo, para cada trigger completo que o seu osciloscópio fizer. Então, quando você coloca lá um sinal na tela do seu osciloscópio, aperta single, ele vai preencher toda ali a memória, a profundidade de memória dele, com aquele sinal que ele está medindo, tá? E aí, é claro que a profundidade de memória, a máxima nesse caso aqui, por exemplo, é 24 megapontos, né? Pode chegar até 56 megapontos em alguns outros modelos aqui de osciloscópio da Rigol, né? Mas essa aqui é a profundidade de memória máxima, que você vai configurar. Você pode deixar de forma automática ou máxima, tá bom? Via de regra, se você deixar na máxima, você vai conseguir enxergar mais ciclos ali e aí você vai poder, indo para a esquerda e para a direita, você vai ver mais eventos que aconteceram naquele escaneamento a partir de um determinado trigger aí do seu sinal. Via de regra também, quanto maior a quantidade de profundidade de memória, melhor. Não é verdade? Para os modelos de entrada da Rigol, os 24 megapontos estão maravilhosos. Por exemplo, aqui em alguns casos, ó, os de 200 MHz chegam a 56 megapontos. Beleza? Nos DHOs, você tem aqui que a profundidade de memória dele é um pouco maior, é de 25 megapontos. Então, mais uma evolução dele em relação aos DS aí da família 1000Z, na mesma quantidade de frequência bem parecida, mas com muito mais desempenho. Tá bom? E uma outra coisa muito importante, por exemplo, lá nos MSO 5000, a profundidade de memória vai chegar a 100 megapontos até 200 megapontos. Então, mais uma coisa importante, que quanto maior a largura de banda do seu osciloscópio, mais vai evoluindo o seu osciloscópio, maior a capacidade de medição do seu osciloscópio, maior tem de ser a profundidade de memória para que ele possa acompanhar essa largura de banda, para que ele possa armazenar mais ciclos para você enxergar e fazer toda a sua análise aí de forma sensacional. Então, você quer analisar, por exemplo, mais picos no decorrer do tempo, mais fundamentos de tensão, você quer analisar a qualidade de energia do determinado sinal com maior capacidade, maior a profundidade de memória que tem que ter, então, o seu osciloscópio. A família DHO 900, por exemplo, a família DHO 914, né, 900, que eu fiz um review completo para vocês, ele tem 50 megapontos. Então, um cara sensacional e pode chegar até 100 megapontos também. Beleza? Tranquilo? Então, duas características muito importantes que você tem que analisar aí quando você vai escolher o seu osciloscópio. Quanto mais gigasample por segundo, melhor que a taxa de amostragem. Quanto mais megapontos, melhor também. E 1 gigasample, para você que vai fazer manutenção eletrônica, tá show de bola. Para você que está entrando na área de manutenção de fonte chaveada, por exemplo, tá excelente. 1.25 nos DHO, melhor ainda. 25 megapontos também tá show de bola. Agora, quando você vai trabalhar, por exemplo, com manutenções eletrônicas um pouco mais avançadas, você vai ler, por exemplo, cristais osciladores de 100 MHz.
Se você vai ler um cristal oscilador aí de 100 MHz, por exemplo, você tem que ter um osciloscópio de largura de banda muito maior do que isso, né? Por exemplo, lá, 350, 500 MHz até tem que ter o seu osciloscópio, não é verdade? Para a gente cumprir com a regra das 5 vezes e não ter atenuação. Então, automaticamente, se você aumentou largura de banda, o seu gigasample tem que aumentar proporcionalmente, profundidade de memória também aumentar proporcionalmente. É por isso que quanto mais avançado é o osciloscópio, maior o poder de processamento dele, qualidade de gestão de todos os sinais que ele está exibindo para você, mais caro ele vai ficando, tá bom? Mas é por isso que para você escolher o seu osciloscópio, você tem que saber exatamente as frequências que você vai medir, para você escolher a largura de banda e a partir disso você vai então escolhendo os megapontos e os gigasamples também. Tá bom? Mas tudo começa com largura de banda e número de canais, mas não para por aí e vamos para cima. Meus queridos, um outro fator super bacana que pode interferir na escolha do seu osciloscópio da Rigol é se ele tem saída HDMI ou não. Então, isso aqui é algo muito legal dos novos osciloscópios da Rigol, da família DHO 800, 900, 1000 e 4000 também, tá? Conforme você pode ver aqui na tabela, todos eles têm saída HDMI, olha lá que bacana, tá? Eles têm conectividade que você pode então acessar tudo via Ethernet de forma maravilhosa, você pode acessar o scope de qualquer osciloscópio que tiver na sua rede local de forma maravilhosa. Inclusive eu mostro tudo isso aí no review que eu fiz do DHO 914S, tá? Beleza? Então esse é um diferencial dos DHOs em relação aos DSOs. Beleza? Por exemplo, você vai perceber aqui que, infelizmente, nenhum DS, tá bom? Nenhum DS da família aí 1000Z, família 2000 também, tem HDMI. Então você não consegue ligar, por exemplo, numa TV, tá bom? Mas tem uma assistência técnica, você tem uma Smart TV ali gigante e tal, você quer fazer análise com o osciloscópio aqui, quer enxergar ela de forma ampliada, você pode colocar ali uma tela touch também para fazer as manipulações dos sinais diretamente na TV, se assim você desejar, tá? Mas você consegue acessar eles de forma remota, perfeito? Via USB e também via LAN, tá bom? Então, se você precisa de HDMI, diretamente DHO 800, 900 e assim sucessivamente, tá? Se acessar apenas via LAN ou USB já atende para você, perfeito. Os da família DS1000Z e 2000 também vão aí trabalhar de forma maravilhosa, tá bom? Uma outra coisa que vai fazer você escolher também os DHOs, pessoal, da família 800, 900, 1000 e assim sucessivamente, é a tela touch espetacular que ele tem, tá bom? Então, se você deseja fazer todo o controle, toda a configuração com mais versatilidade, tudo via touch, você precisa então escolher os DHOs, beleza? Porque esse recurso, os DS, tanto da família 1000Z, 2000 e etc, não possui. É claro que os MSO 5000 também, mas aí se você precisa de um melhor custo-benefício possível, gastar menos e ter o HDMI e o touch, você precisa então ir para a família DHO também. Então o HDMI e a tela touch são dois itens muito importantes que os DHO têm, que os outros osciloscópios não têm. Aliás, os MSOs têm, tá bom? Mas aí a família 1000Z, DS1000Z e 2000, infelizmente, não. Um outro fato muito importante e muito relevante, pessoal, é o seguinte. Se você trabalha na área automotiva ou se você precisa decodificar protocolo CAN, você também tem que escolher o osciloscópio que tenha essa ferramenta de forma show de bola. Então, por exemplo, olha lá a decodificação serial CAN aqui, ó. Beleza? Então você tem aqui que se você for para a família dos DS2000, você tem que quem faz aqui a decodificação CAN é o 2102 e o 2202. Então é um osciloscópio de um de 100 MHz, outro de 200 MHz. Tá bom? Então, se você precisa do protocolo CAN, seria esses dois modelos aí, os modelos mais de entrada para você adquirir. Já na família DHO, quem faz protocolo CAN, e aí não é somente CAN, tá bom, pessoal? Mas é protocolo CAN e protocolo LIN também. São dois protocolos muito usados aí na área automotiva, tá? Todos os osciloscópios DHO 900, ó,
O 800 não tem CAN, beleza? Protocolo CAN. Tem todos os outros, não tem CAN. O 900, o CAN começa a partir do 900. DHO 900, DHO 1000. Aí todos eles, então, vão trabalhar com decodificação CAN e também protocolo LIN de comunicação serial. Então são coisas que podem fazer você ir mais para um lado ou mais para outro lado. Mas a galera da área automotiva que vai precisar dessa decodificação, tá bom? E para fechar, nos itens mais importantes que interferem bastante na utilização do seu osciloscópio, escolha do seu osciloscópio, é se você vai precisar de uma ponta lógica, se você vai precisar de analisador lógico. Por quê? Porque sim, osciloscópios da Rigol, inclusive eu mostro isso no review do DHO 900, tá? Você consegue fazer um mapeamento de 16 entradas digitais com a ponta lógica, que vai ativar a função de analisador lógico do seu osciloscópio, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você quer mapear vários sinais em placas eletrônicas de fonte de alimentação, que tem ali diversos conversores DC-DC, e você quer mapear ali quando que cada conversor DC-DC está sendo habilitado para fornecer um determinado nível de tensão na placa eletrônica. Então você pode, por exemplo, fazer mapeamento com o analisador lógico de múltiplos sinais digitais que vão lá no pino de enable desses conversores DC-DC. Olha só que bacana, tá? E aí, se você quer enxergar, por exemplo, 5 níveis de tensão, qualquer nível, qualquer quantidade maior do que 4, só os 4 canais do osciloscópio não são suficientes. Aí a ponta lógica vai ajudar muito a você enxergar, por exemplo, 5, 6 habilitações, 8 habilitações de conversores DC-DC em placas de fonte de alimentação chaveada nos diversos sistemas. Então, por exemplo, placas de Smart TV tem, muitas vezes notebook tem, outros equipamentos tem também, alguns mais smartphones também tem, né? Beleza? Então você consegue ver o quê? Em cada momento, um conversor DC-DC sendo ativado. E aí você consegue fazer um mapeamento completo disso daí com um analisador lógico. Olha só que bacana, né? E não só sequência de start, de alimentação em placas eletrônicas. Você consegue fazer decodificação de múltiplos protocolos daí com um analisador lógico. Beleza? Então, por exemplo, se você quer fazer uma decodificação I2C IRS 232, já automaticamente você já utilizou aí muitos canais do seu osciloscópio. Então, se você quer fazer mais decodificações simultâneas, você vai precisar de um analisador lógico. Ou se você quer enxergar até 16 sinais digitais na sua placa eletrônica, você vai precisar do seu analisador lógico, tá bom? E aí, se você for para a família 1000, quem que tem analisador lógico aqui, por exemplo, ó? Na família 1000, o DS1074Z Plus, 70 MHz, 4 canais. Aqui, pessoal, quando tem a bolinha vermelha aqui, esse quadradinho vermelho com a bolinha, é opcional, ou seja, um item que daí ele tem o recurso, mas tem que comprar a parte, tá? Mas ele tem esse cara aqui que você pode utilizar, que daí usando a ponta RPL 1116. Você também tem o 1104, 1074ZS Plus, que daí o S tem gerador de funções também, e 1104S Plus. Todos esses têm a ponta de prova lógica, ponta lógica. As famílias daí o MSO 2000 tem aqui também, beleza? Se você for para a linha do DHO, nos DHO, pessoal, na família 900, ó, todos os 900, ele tem a entrada para você conectar a ponta lógica, mas daí é outra ponta lógica, tá? É a PLA 2216, beleza? Tranquilo? Então, se você precisar de ponta lógica, você também deve olhar isso na hora de escolher o seu osciloscópio. Você pode baixar esses dois arquivos que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, e aí você pode escolher com calma e tranquilidade o seu melhor osciloscópio. Você pode clicar também daí nos distribuidores, vai lá e chora com eles o melhor preço possível, no melhor parcelamento possível, e fala que você viu no Eletrônica Fácil, que eles vão te ajudar, pode ter total certeza. Os links também estão aqui na descrição do vídeo, tá? Já vem com a hashtag RigolTop aqui no campo de comentários para eu ver a sua participação, o seu like e inscrição aqui no canal também. E por último, e não menos importante, vamos falar de um outro recurso muito bacana, que é o gerador de funções arbitrárias, tá bom? Pessoal, o fato é o seguinte, tem muitos casos no nosso dia a dia que você pode usar o gerador de funções para
você inserir um sinal na sua placa em determinado componente eletrônico e você vê como que o circuito vai se comportar para ver exatamente se aquele componente está bom, se ele está com defeito, se ele está com alguma fuga, se ele está desempenhando o papel que ele tem que ter naquele circuito eletrônico. Muitas vezes tem um circuito amplificador, ou você tem lá, por exemplo, um CI oscilador que você suspeita que está com problema, você quer gerar o sinal que ele estava gerando para controlar ali o nosso querido gate do MOSFET, para ver se vai induzir uma tensão lá na saída através do transformador Chopper. Enfim, você tem inúmeras hipóteses, você pode usar um gerador de funções arbitrárias para poder inserir um sinal na sua placa e ver como que ela responde no decorrer do tempo, para você achar uma falha, um defeito muito mais rápido. Tá bom? Você sabia disso? Se sim, deixa a hashtag eu já sabia. Se não, coloca aí eu não sabia disso, professor. Tá bom? E aí você tem duas opções. Você pode comprar um gerador de funções arbitrárias separado. E você também pode comprar um osciloscópio com um gerador de funções arbitrárias aí de até 25 MHz, por exemplo. Tá? E aí, se você escolhe comprar um gerador de funções no osciloscópio, um osciloscópio com gerador de funções arbitrárias, você tem um equipamento aí pelo menos com as duas funções. Então, às vezes pode ser até um equipamento que seja um pouquinho mais caro inicialmente, mas por ele ter mais esse recurso compensa muito, porque você não vai precisar tipicamente comprar outro gerador separado para gerar diversos sinais aí nas suas placas eletrônicas. Então, na verdade, acaba saindo mais barato do que se fosse comprar os dois separados, tá bom? E aí, se você precisar de um gerador de funções arbitrárias, então, no osciloscópio, na família 1000Z, quais modelos você vai encontrar? Ó, você vai encontrar no DS1074ZS Plus. Então, esse S aqui, pessoal, ele quer dizer que o equipamento tem o gerador de funções arbitrárias, tá? Então, você tem no DS1074Z Plus, o gerador. Você tem no DS1104ZS Plus, também o gerador. E nos MSO da família 2000 também você tem o gerador já inserido nele. Perfeito? Tranquilo? Nos DHOs, pessoal, olha só que bacana. Tá? Muitas vezes a galera pode falar, pô, os DHOs da família 900 são espetaculares e tal, mas é um pouquinho mais caro que o 800, mas ele já vem com o gerador de funções nos que tem a letra S no final. Então o 914S, 924S, ele é 12 bits, Touch, HDMI, perfeito? Trabalham aí com uma frequência, o 914 com 125 MHz, o 24 com 250 MHz, 50 megapontos de profundidade de memória, podendo chegar a 100, beleza? E eles têm gerador de funções arbitrárias. Então, pessoal, é um equipamento, né, inclusive no review do DHO, vou colocar na tela final para vocês assistirem, você vê que é um equipamento que deve ter uns 8, 9 equipamentos dentro de um só. Então vale muito, muito a pena. Se você está buscando um osciloscópio com um gerador de funções arbitrárias, nos DHO 900, o DHO 914S tem e o 924S também. Fechou? Tranquilo? Então vamos que vamos, deixa a hashtag gerador top aqui no campo de comentários e vamos pra cima. E pessoal, tem outras coisas que você pode levar em consideração. Então, por exemplo, o tamanho da tela, taxa de atualização de forma de onda. E aí, tudo isso e muito mais você tem que olhar com muita calma para que você possa tomar a melhor decisão possível de comprar o seu Rigol, fazer o teu parcelamento, que é a recomendação que eu faço aqui para vocês, para que você possa, então, ir trabalhando e já pagando automaticamente seu próprio instrumento de medição, não só o osciloscópio, como outros instrumentos que você vai comprando para turbinar sua bancada de eletrônica também, tá bom? E aí, fala uma coisa para mim, você tem mais dúvidas sobre escolher o osciloscópio da Rigol? Qual é a sua dúvida? Conta aqui para mim no campo de comentários que não só eu, como todo o time da Rigol vai estar olhando essas dúvidas e a gente vai te responder também de forma show de bola. E não esqueça que nós estamos com a Black November da Rigol, onde em todos os distribuidores RCBI, Raiz, a Getrotec, Omni e a RioLink, todos estão com preços ultra mega show de bola para te dar o melhor desconto possível. Então escolheu mais ou menos o seu modelo? Ah, é um 50 MHz de entrada, um 70 MHz, um 100 MHz, é um DHO? Clica lá no botão de WhatsApp deles, fala com o Televendas, fala com o departamento comercial e chora o seu desconto lá, conversa com eles, faz um parcelamento sensacional e fala que você viu no Eletrônica Fácil, que eu tenho certeza que eles vão fazer a melhor condição do ano para
para vocês nessa Black November, tá bom? Ok? E não deixe de comparar também em outros sites, né? Pode olhar no Mercado Livre, porque essas mesmas empresas muitas vezes estão no Mercado Livre, e lá no Mercado Livre pintam promoções delas também, beleza? Então, faça a sua comparação, faça a sua pesquisa e coloque aqui para mim no campo de comentários qual é o modelo do seu Rigol que você mais gostou, que eu apresentei aqui, que eu explanei aqui para vocês. Qual modelo da Rigol você pensa em comprar nessa Black November? Fechou? Tranquilo? Gente, espero que vocês tenham gostado desse guia de como escolher o seu primeiro osciloscópio. Dúvidas, coloca aqui no campo de comentários. Links estão tudo aqui na descrição do vídeo. E vamos para cima que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Fechou? Um forte abraço do seu querido e amigo Professor Rodolfo. Tamo junto, se inscreve no canal, like. Vamos que vamos, vamos pra cima. Tchau, tchau.